Temos atualizações sobre o cometa 3I Atlas que representam, possivelmente, a visão mais nítida até agora do terceiro objeto interestelar já avistado cruzando o nosso sistema solar. A ESA acaba de registrar algo ao redor do 3I Atlas que desafia por completo o nosso conhecimento atual sobre cometas. As fotografias obtidas pelo orbitador ExoMars 3 Cygaz revelam uma esfera difusa de luz que se comporta de forma inédita em comparação com qualquer cometa conhecido. A sua polarização negativa atingiu os 2,77%, um valor tão elevado que os cientistas correm para rever os seus modelos teóricos. O corpo celeste está a perder massa, pois detectamos uma nuvem de gás à sua volta, provocada pelo aquecimento à medida que se aproxima do Sol. Este visitante interestelar tem uma massa superior a 33 mil milhões de toneladas, ou seja, 1000 vezes mais do que os cometas habituais. No entanto, exibe quase nenhuma oscilação gravitacional, apesar de estar a expelir gás ativamente. O momento não podia ser melhor ou talvez demasiado conveniente, já que o objeto se alinhou a apenas 5 graus do plano orbital da Terra e surgiu exatamente quando Marte, Vênus e Júpiter se encontravam na posição ideal para observação. A Agência Espacial Europeia divulgou estas imagens a 7 de outubro de 2025, dias após o 3I Atlas ter passado pelo ponto mais próximo de Marte, a 18,6 milhões de milhas. Na imagem, o brilho em torno do 3I Atlas mede cerca de 2 elementos de resolução, ou seja, 2 pixels, com uma largura aproximada de metade. Se estes enigmas espaciais te intrigam, clica no botão de subscrição para não perderes as novidades desta história em desenvolvimento. O que torna estas novas imagens da ESA verdadeiramente impressionante é que foram captadas por equipamento não concebido para tal. A câmara KSSIS no orbitador ExoMars 3 Cygaz foi desenvolvida para fotografar a superfície marciana a escassas centenas de milhas de distância. Nick Thomas, o investigador principal da câmara, confessou que esta observação foi extremamente difícil. O cometa surgia a 10,000 a 100 mil vezes mais fraco do que os alvos habituais. Ainda assim, conseguiram registrar algo que está a alterar o nosso entendimento dos objetos interestelares. As imagens mostram o 3I Atlas como um núcleo difuso e brilhante envolto no que os cientistas designam por coma. Mas este não é o halo típico de um cometa. O brilho visível estende-se cerca de 680 milhas a partir do núcleo, o que parece imenso até se considerar que o telescópio Hubble detectou o mesmo brilho a estender-se 4.000 milhas quando o objeto estava bem mais afastado. Esta redução aparente não significa que o cometa esteja a encolher, resulta do facto de a câmara KSSIS só detectar a parte mais intensa e densa da nuvem de gás. O professor Avi Loeb, de Harvard, tem analisado estas imagens com grande dedicação. A sua equipa concluiu que o perfil de brilho do objeto não se assemelha a nenhum cometa conhecido. Quando a luz solar reflete nas partículas de poeira de cometas comuns, gera padrões previsíveis de polarização, ou seja, a forma como as ondas de luz se alinham após o reflexo. Contudo, o 3I Atlas viola todas as regras. A sua polarização negativa extrema indica que as partículas de poeira são radicalmente diferentes de tudo o que existe no nosso sistema solar, talvez mais rugosas, irregulares ou feitas de materiais desconhecidos. Os cálculos de massa são o aspecto mais estranho de tudo. Recorrendo a dados de 227 observatórios em todo o mundo, os investigadores seguiram pequenos desvios na trajetória do objeto, causados pela saída de gases quando o gelo se transforma em vapor e gera forças de empuxo mínimas. Estes desvios foram surpreendentemente reduzidos, inferiores a 50 pés por dia de aceleração. Para um corpo que expulsa gás visível a milhões de milhas, este impulso tão fraco só pode significar uma coisa: trata-se de um objeto de massa colossal. Para contextualizar, o famoso visitante interestelar Oumuamua era do tamanho de um campo de futebol e pesava cerca de 100,000 toneladas. O 3I Atlas, com os seus 33 mil milhões de toneladas, é literalmente 330,000 vezes mais pesado, e é como comparar uma carrinha a um porta-aviões. O próprio núcleo mede entre 3 e 5 milhas de largura, sem contar a nuvem de gás envolvente. Esta massa gigantesca levanta problemas para as teorias convencionais. Com base no que sabemos sobre a densidade de material rochoso no espaço interestelar, não deveríamos encontrar objetos tão grandes a atravessar o nosso sistema solar.
As probabilidades são astronomicamente baixas. Ainda assim, eis que surge, no momento perfeito para ser observado. A composição química acrescenta mais um véu de mistério. O Observatório Espacial SPHRES detectou dióxido de carbono a estender-se pelo menos 216,000 milhas a partir do núcleo, e quase a distância da Terra à Lua. Mas o estranho é o seguinte: embora o CO2 seja comum em cometas, a sua distribuição em torno do 3 Atlas não segue os padrões usuais. O gás parece emergir em jatos específicos, em vez de forma uniforme, o que sugere uma superfície irregular ou talvez pontos de ejeção artificiais. A análise da trajetória desvenda, quiçá, a anomalia mais cativante. O percurso deste objeto alinha-se com o plano eclíptico do nosso sistema solar e o disco plano onde todos os planetas orbitam, e a apenas 4,89 graus. Estatisticamente, este alinhamento tem menos de 1% de probabilidade de ocorrer por acaso. Ainda mais intrigante, a direção de chegada do objeto alinha-se a apenas 9 graus do local de onde surgiu o famoso sinal UAU em 1977, aquela emissão de rádio enigmática que alguns astrônomos chegaram a considerar uma possível mensagem de origem extraterrestre. O momento da aparição de 3 Atlas parece quase planeado de propósito. Ele sobrevoou Marte quando o planeta vermelho estava na posição ideal para ser observado, vai passar por Vênus num ângulo perfeito e atinge o ponto mais próximo do Sol, justamente quando Júpiter oferece um impulso gravitacional para uma eventual trajetória subsequente. Estas coincidências seriam extraordinárias numa missão deliberada. Para um visitante interestelar aleatório, trata-se de uma sorte quase inconcebível. A sonda Mars Express da ESA tentou recolher dados espectrais, ou seja, a assinatura química do corpo, mas os resultados iniciais deixam perplexos. Os espectrômetros ou mega-espicam detectaram proporções invulgares de elementos. Embora relatórios preliminares indicassem níquel sem ferro e uma combinação natural praticamente impossível, os cientistas mostram-se prudentes quanto a uma confirmação, à espera de mais informações. O que observamos põe em causa o nosso conhecimento básico sobre a formação e o comportamento dos cometas no nosso sistema solar. Os cometas provêm de duas zonas principais, o cinto de Kuiper, para além de Neptuno, e a nuvem de Oort, no limite extremo da influência do nosso Sol. Estas áreas são frias o suficiente para que o gelo se mantenha estável durante bilhões de anos. Contudo, 3 Atlas provavelmente formou-se à volta de uma estrela totalmente diferente, talvez em condições que não conseguimos reproduzir ou compreender por completo. A doutora Suzanne Fner avançou com uma teoria intrigante de que corpos como 3 Atlas poderiam ser sementes planetárias. As suas simulações demonstram que, se um grande objeto interestelar penetra o disco de gás e poeira de um sistema solar jovem, ele atuaria como um núcleo pronto para a formação de um planeta. Em vez de demorar milhões de anos a crescer a partir de grãos de poeira minúsculos, um planeta poderia desenvolver-se rapidamente em torno desta semente alienígena. Se for assim, alguns planetas na nossa galáxia, e quem sabe se até no nosso próprio sistema solar, podem ter núcleos oriundos de outras estrelas. O objeto avança agora em direção ao Sol a 134,000 milhas por hora, ganhando velocidade. Alcançará o periélio, o ponto de maior proximidade ao Sol, a 30 de outubro de 2025, passando a cerca de 60 milhões de milhas da nossa estrela. Isso é mais perto do que a órbita de Vênus, expondo-o a um calor e radiação intensos. Os cientistas acompanham de perto para verificar se isto provoca a fragmentação do objeto ou um aumento acentuado na sua emissão de gases. A Agência Espacial Europeia posicionou vários instrumentos para monitorização contínua. As sondas Mars Express e ExoMars vão seguir o objeto enquanto for possível. A missão JUICE, o explorador das luas geladas de Júpiter, que segue caminho para Júpiter, tentará observações de um ângulo distinto. No entanto, os atrasos nas comunicações implicam que grande parte destes dados só chegará no início de 2026. A participação da NASA tem sido frustrantemente restrita devido ao encerramento governamental que coincidiu com o sobrevoo de Marte. Embora o rover Perseverance tenha registrado o que parece ser 3 Atlas como um rastro no céu marciano a 2 de outubro, a análise detalhada da Mars Reconnaissance Orbiter, equipada com a câmara de alta resolução RAI-RS é capaz de 30 metros de resolução a esta distância, continua indisponível.
O timing do encerramento gerou suspeitas na comunidade científica. Como Loy observou, o facto de os fluxos de dados públicos da NASA ficarem inacessíveis exatamente durante um sobrevoo interestelar parece notavelmente oportuno, sobretudo dadas as características invulgares do objeto. Ainda assim, a transparência da ESA nos seus dados preencheu essa lacuna, com cientistas cidadãos a descarregar e processar algumas imagens brutas antes mesmo das publicações oficiais. O que se segue pode transformar a nossa visão sobre objetos interestelares. Se Tracy Atlas sobreviver ao encontro próximo com o Sol sem danos, rumará de volta ao espaço interestelar, mas não sem passar ao alcance de vários observatórios principais. O telescópio espacial James Webb já reservou tempo de observação de emergência, embora os resultados só sejam divulgados após revisão por pares. As implicações vão muito para além de um cometa peculiar. Se objetos como Tracy Atlas forem mais frequentes do que imaginávamos, isso indica que o espaço interestelar está repleto de corpos massivos que simplesmente nos escaparam até agora. Se forem tão raros como as estatísticas preveem, teremos de justificar por que tivemos a sorte de detectar um. E se, como alguns investigadores conjecturam em voz baixa, isto não for inteiramente natural, então estamos perante algo que redefinirá o nosso lugar no universo. As próximas semanas são decisivas. À medida que Tracy Atlas se aproxima do Sol, quaisquer alterações no seu comportamento, estrutura ou composição fornecerão indícios vitais sobre a sua natureza e origem. Todos os telescópios capazes de o seguir estão a fazê-lo, montando a campanha de observação mais exaustiva de sempre para um objeto interestelar. Esta narrativa está longe de terminar, e as descobertas estão apenas a começar. Se achaste esta análise em profundidade o TRI Atlas é mesmo cativante, dá um like se puderes. Isso apoia o canal a chegar a mais fãs do Cosmos. Inscreve-te e ativa o sino das notificações para ficares a par das novidades à medida que os dados frescos vão surgindo. Escreve nos comentários a tua ideia sobre o que esse TRI Atlas poderá ser na verdade. E espalhe o vídeo por aí para um amigo que partilhe a tua paixão por enigmas do espaço. O Cosmos presenteou-nos agora com um enigma disfarçado de segredo, que rasga o nosso sistema solar a uma velocidade alucinante. Não importa o que o TRI Atlas acabe por revelar, estamos perante um momento histórico a acontecer.